Toda a SBC pela parceria. Obrigado a vocês por esse horário, estarem aqui na sexta-feira. Esqueçam o horário, esqueçam a sexta. Aqui dentro está mais quentinho do que lá fora. Então, a ideia eles nasceu como clínica, são parênteses, e depois desenvolvemos a telemedicina como ideia central de levar não foi muito antes da telemedicina do Covid ou da telemedicina que se veio agora, foi a ideia da telemedicina para levar ao pobre o acesso àquilo que ele nunca teve. Eficiência, qualidade e rapidez. Nós vamos comentar aqui como é que a gente pensa na telemedicina. Então, existem várias empresas que nasceram como tecnologia e viraram empresas de saúde e de medicina, na área de telemedicina. Nós nascemos como empresa de saúde, médicos que repensaram um modelo de levar a tecnologia para salvar a vida. Então, essa é a nossa, eu acho assim, um princípio, uma clínica que nasce há 50 anos, pensando só na cardiologia ali, fazendo teste ergométrico ainda em bicicleta, e depois entendendo a telemedicina como modo de uma ferramenta para atender melhor o paciente crônico e agora o paciente agudo, porque no momento inicial não tinha internet para ser tão agudo assim. Então era crônico, fazia o fax, mandava o eletro via fax, aí mandava, você olhava o eletro, colava no papel A4, via o eletro, laudava, passava de volta o fax. Isso tem 35 anos. Então, mas fazia. Então o cara nunca teve um eletro lá no interior, tinha lá um eletro, um HP velho de ferro, fazia o seu eletro de fita, padrão ouro ainda hoje, e assim ia. Assim nasce a DS Telemedicina, a ideia de levar a telemedicina a pequenos lugares. Continuar falando de mortalidade, a Bahia está aqui, mortalidade cardiovascular tem que continuar e não adianta ter tecnologia, ressonância, estudo, guideline, se a gente não tem acessibilidade, se não conseguir levar para a ponta. Não adianta, vai continuar matando, morte cardiovascular fica lá em cima, porque você tem que levar. Vitória da Conquista é grande. Eu quero ir daqui a 100 quilômetros de Vitória da Conquista, e 50 daqui. Tem lá alguma UPA para atender alguém que não delta tempo e que dê um laudo de exame dentro de um tempo hábil e que leve o paciente que está com sinais de AVC a fazer uma tomografia dentro do tempo hábil, e tem um radiologista do outro lado que devolva esse laudo dentro do tempo hábil, vamos comentar, e a qualidade desses exames, e o custo. Então, é importante que a gente continue olhando para isso. Então, telemedicina é definição do que está no Conselho de 2022 agora, a Conselho Federal de Medicina lançou em 2002, demorou 17 anos para fazer outro, fez um em 2019, em 2022, aqui podem consultar a resolução, faz um novo consenso, principalmente preocupado com a teleconsulta. Ali naquele momento, foi pós-Covid, era norteando se acabaria com o direito de teleconsulta ou não, que foi dado lá atrás. Então, pode fazer teleconsulta durante a Covid, pode atender, e depois do Covid, como é que ficou? Então, lá ele faz uma série de normatizações, reclassifica a telemedicina, mantém mais ou menos as mesmas norteamentos desde que se falou em telemedicina em Israel pela primeira vez em 94, que foi lá que começou, e vai aprofundando, telediagnóstico, mas aí já começa a coisa a ficar um pouquinho mais apertada. O telediagnóstico não é possível de ser dado por qualquer pessoa. Então, o telediagnóstico é um ato médico, olha só, à distância, seja ela geográfica ou temporal, com transmissão gráfica de imagem, dado e emissão de laudo, então a emissão de laudo também está no meio, está em ato médico,
ou um parecer também por médico, que deve ser dado por um médico devidamente registrado e qualificado naquela área de procedimento, e o local onde esse exame é realizado. Isso é tudo para entender que não é qualquer lugar, não é qualquer pessoa. O local tem que ter um médico responsável técnico. Então, assim, eu vou abrir um serviço e vou contratar médicos para dar laudo de exame de telemedicina. Ou vou contratar qualquer médico. O senhor dá laudo de eletro? Olha, dou. Ah, beleza, então o senhor vai laudar para mim. Não, é uma clínica que está contratando, é um hospital, é um serviço. 2. Este hospital está contratando médicos com qualificação, isso está no Conselho Federal de Medicina. Tem qualificação. Nós vamos ver que isso aqui tem muito a ver com custo e tempo. Porque nessa tríade, se você baixar a qualificação, fica muito fácil você melhorar os outros índices. Então, o telelaudo ele é importante porque ele leva o laudo no menor tempo, uma qualidade maior se mantida as premissas do CFM, maior no sentido do que tinha disponível para os não grandes centros. Porque eu não vou dizer que o laudo já não era de excelência, onde era de excelência, onde se esperava, mas chegar um laudo de excelência numa UPA, com um eletro com bibliografia. Estou laudando sobrecarga de ventrículo esquerdo pelo critério de Cornell, o Sokolowai, o Romit. Qual é o critério que você usou? Qual foi a acurácia que você estava buscando naquele laudo? E, com isso, levar um custo-benefício, tanto para as gestores de Estado, acabar com o deslocamento desnecessário, gestor do município, mandando pacientes para fazer eletrocardiograma a 800 km de distância. Antigamente, lá na Baiana, o RIT está lá também agora, eu via parar carro para fazer um eletrocardiograma do paciente que viajou junto com o paciente oncológico do Matagal Gesteira e ia fazer um eletrocardiograma e voltava para o município dele. Aí você viajou por 1.600 quilômetros. Então ele viajou 1.600 quilômetros para realização. Então não era nem qualidade e nem ali uma busca por eficiência. Ali era uma busca por, eu quero o elétrico, eu preciso do elétrico porque foi pedido para cirurgia de prótese. Então o cara tinha um eletrocardiograma pré-operatório, questionável, e viajou 1.600 quilômetros na van do município para realizar um elétrico, porque senão ele não operava. Tem um bocado de coisa para a gente repensar, que é o que até o professor Gilson falou, repensar. Então, o menor tempo é óbvio. Isso aqui é o SAMU hoje. Em Salvador, tirei segunda-feira da SAMU, no Tele e AM, que a SAMU tem. Mas me chamou a atenção, o eletro tem que ser realizado em 10 minutos da chamada, da chegada do paciente com dor torácica típica ou atípica, deve enviar o eletro para a telemedicina e não aguarde o laudo. Ué, então temos um problema. Por que não aguardar o laudo? Eu preciso saber se eu vou para o protocolo de AM, acione o protocolo de VAVT via Telegram, que eles têm um sistema de Telegram. Então tem alguma coisa aqui que ou está lento demais ou está inacurável, para eu não aguardar o laudo. Então, ou o laudo não está chegando no tempo hábil, então está sendo feito em tempo hábil, ok, mas não está chegando à volta do resultado em tempo hábil, ou não está acurado o suficiente da confiança dos médicos que estão prestando serviço a SAMU. Vamos falar livremente, tem que ser um dos dois. Por que você não vai esperar o resultado? Porque demora ou porque você não acredita nele? Então, aí chega o resultado, não era um supra-DCT, era simplesmente uma repolarização ventricular precoce. E agora? Então, a gente tem que repensar que próprios modelos
estão precisando de ajuda. AVC, é outro dado fundamental. ATC, isso aqui é do Ministério da Saúde, linha primária de atenção 2019-2022, é o que está em voga no Ministério da Saúde hoje. Então, se um gestor público, gestor municipal, uma instituição quiser seguir a norma do Ministério da Saúde, na prevenção do AVC, ela tem, vocês podem tirar aqui exatamente a bibliografia, tem que ter um local com tomografia computadorizada e interpretação imediata. Tem que ter a disponibilidade de um neurologista em até 2 horas. Eu vou passar um slide, vou trazer um que está um pouco mais difícil de ler, mas que também é muito interessante, que é o fluxograma também do Ministério, desse próprio Ministério da Saúde, está aqui, que ele diz o seguinte: se o paciente for atendido até 4 horas, ele deve, dos inícios dos eventos do AVC, ele deve, se for depois de 4, ele deve ir imediatamente para a tomografia. Quem vai laudar? Onde estão os aparelhos? Isso passado 4 horas, a janela de 4 horas, tomógrafo é imediato. Não tendo a janela, já tendo menos de 4 horas, então o paciente ainda tem uma chance maior de ser atendido. Ele tem 10 minutos para fazer uma série de solicitações de exame, o médico emergencista que o atendeu, entre eles a tomografia, que deve estar pronta em 45 minutos, laudada. Lembrando de que a tomografia, você vai levar o paciente para fazer o exame, colocar e fazer, laudar. O médico que vai estar na frente do exame, ele vai ter 10 minutos para laudar a tomografia. Então ele tem que laudar isquêmico, hemorrágico, sim ou não, já está salvando vida. E encaminhar esse paciente. Pode fazer também uma teleconsulta sincrônica. Como a gente vê lá, bota a tela em cima com um neurologista. Está com dúvida? Está aqui dizendo, consulte o neurologista até 30 minutos. Faz uma teleconsulta sincrônica, de maneira em tempo real. E tira a dúvida, emergencista com o neurologista. O neurologista sozinho vai atender milhões de pessoas para ajudar. Então, é preciso que isso daqui chegue mais perto da ponta. Não adianta o grande centro. E vou dizer, os grandes centros estão ficando vazios. Salvador é uma maravilha, está cheio de hospital. Está lotado. Eu não sei se não valia a pena ter mais unidades espalhadas pegando a ponta. Entendeu? E oferecendo a realidade como nua e crua. O HCO, o delta tempo é 20 minutos do TC para o laudo. Ponto final. Você chegou, é atendido, você tem 20 minutos para estar com a TC pronto. Esse é o protocolo do HCO. Eu nem botei aqui para não... Mas dá no mesmo. Se você calcular aqui, 10 para pedir, 45 para estar pronto, o Ministério da Saúde está dizendo, em 10 minutos o laudo médico tem que sair e em 45 o laudo tem que estar na mão do médico da ponta, que pode solicitar uma consulta com o neurologista ou neurocirurgião, que eu acho que a teleconsulta sincrônica aí na sala, um monitor, isso é válido, médico de um lado, médico do outro, 2 médicos conversando. Tá? O paciente pode estar ali ou não. É um médico com outro médico. Isso já valia antes, inclusive, de 2019. Depois de 2019, isso passou a valer de maneira muito mais clara. Então, custo. Isso é óbvio. Então, eficiência, qualidade e velocidade reduz custo. Mas tem que ter cuidado com isso. Para não haver uma distorção nas curvas. Serviços de competição de custo que não vão ter que baixar em azul. Se pressionar o custo e dizer, vou fazer eletro de R$4, vou laudar um eletro a R$4. O SUS paga 5,15, numa tabela de 25 anos atrás. E hoje você bota
Eu quero contratar um serviço de eletro, é dono de clínica. Não, vou contratar, eu quero, R$ 4 o exame. Como pode ser? Tem algum problema. O problema não adianta. Eu trabalho em eficiência de sistemas, gerando nosso próprio sistema, mesmo com velocidades, limpezas matemáticas. Não consegue trabalhar com eficiência e qualidade e reduzir tanto o custo. Então desconfie. É o que o professor Gilson falou ontem. Desconfie desses últimos estudos aqui. Desconfie quando o custo for muito abaixo daquilo que vocês entendem como de provável qualidade. Pergunte quem está laudando. O pior, como é que vocês vão ter certeza que não há um empréstimo de quem está laudando? Está à distância. Então, você segue lá o CRM, e você vai calcular no final do mês, tem 100 mil exames com o mesmo CRM possível. Então, vamos abrir a caixa de Pandora. É importante, já que a gente está falando de uma séria, assim, uma séria condição do não chegar à medicina a quem deveria, já que tecnologia fala em 5G e tudo mais. Não dá para chegar. Outra coisa importante na qualidade, na rapidez e qualidade de fluxo, é separar logo de quem é que está doente, quem não está. Então, é importante que você melhore a qualidade e dê laudos bem dados, para que você rapidamente diga quem é de risco, quem não é de risco, lá na ponta. É o que a gente falou ali, e aqui repete-se isso. Desfechos corretos para pacientes corretos. Liberar o paciente que não tem nada e puxar para dentro quem tem. Efetividade do sistema. Então, não existe o centro. Teremos que optar por qualidade, custo e preço. Vai sempre haver uma briga. Tá? Mas a gente tem que sempre tentar buscar o maior equilíbrio. Os custos, a empresa tem que se virar para se resolver. As empresas de telemedicina têm que cada vez mais trabalhar com algoritmos melhores, aparelhos melhores, diminuir os custos dos aparelhos. O preço, o mercado tem que entender que não pode ser tão baixo para conseguir uma tomografia que não dê laudo em 10 minutos. Porque imagine, a imagem tem que chegar perfeita. O eletro tem que chegar na melhor qualidade possível. Entendeu? Então, isso nós estamos falando de alta tecnologia. Então, alta tecnologia envolve custo, que vai envolver preço. Você quer qualidade. Então, isso aqui não pode ser puxado. E a gente tem visto muito isso. Competição de mercado puxando só preço. Não vendo qualidade e custo como os principais itens da telemedicina. Olha o nome, é medicina. Eu entendo que o telelaudo, e nós vamos ver aqui na frente, ele não termina na entrega do laudo, não. Você é responsável por um paciente que você laudou supra-DST, até que ele tenha um desfecho na mão do médico do outro lado, tá? Isso, entregar só o exame, isso não é telemedicina. Isso é qualquer coisa, mas não é medicina. Então, o que a gente entende como um telelaudo? Telelaudo que te vislumbra um cenário que os exames eletivos sejam entregues no máximo em 24 horas. Isso é possível, isso é viável, isso é normal, tem que acontecer. Isso acontece hoje. Os exames de emergência, esses são tempos óbvios. Um laudo de eletro em 20 minutos, top. Um laudo de roupa em 4 horas. Também corretamente. Para todo mundo, não. De emergência, para aquele que você apertou. Quem aperta o botão? A equipe treinada da ponta, que eu vou falar. Sem a equipe toda, não adianta. Tem a equipe da ponta, tem a prerrogativa de avisar. É emergência. E não adianta você, do outro lado, dizer, olha, não fica apertando o botão se não for emergência, não. Tem lá o botão, eletro de emergência, PC de emergência, PC eletiva. Quem escolhe é a ponta, porque foi o médico que disse, é emergência. Então, mande a emergência como foi emergência, porque vai mudar tudo. Ela vai pular na frente de tudo.
Então acionou a sala vermelha. Então, é que você fala lá, que está na frente lá, bota a pulseira certa. Então, porque muda tudo. Outro dado, tem que haver, toda empresa de telemedicina que se preze, tem que ter uma equipe de background 24/7. De quê? De contato com os pontos que estão contratados, pontos remotos que a gente chama. Para quê? Para comunicação de pacientes graves, para rever os equipamentos que parou de funcionar, a internet caiu. Aqueles detalhes que precisam ser consertados, notoriamente dos locais que são de emergência, mas em todos eles, já que está para emergência, porque a equipe não é acionada a qualquer momento. Então, tem que ter uma equipe de background 24/7. De médicos também, se assim for necessário, chama o médico de plantão daquele turno. Mas a equipe que a gente chama a equipe de tecnologia, a TI, a equipe que tem que ser acionada por um médico que está laudando, que viu que o exame é de emergência e que é um infarto, liga para o ponto e avisa que é um infarto. Avisa que é um AVC. Não é só dar o laudo, não. Avise que é um AVC isquêmico. Então, isso é importante. A manutenção. Encaminhar, trazer para a personalização do serviço. Nem todo lugar você vai ter um médico lá o tempo todo entendendo o que você está mandando. Então, tá bom, manda o algoritmo. Se o elétrico igual a isso, aquele elétrico seria um supra DSP. Se você isso igual a isso, faça isso. Vimos tantos algoritmos aqui, manda o algoritmo junto. Ele pode seguir ou não. É antiético? Não, não é. É médico para médico. Você está dizendo qual é a melhor estratégia com algum guideline. Debaixo do laudo. Então o laudo vem com 3 páginas. O laudo, vou dar um elétrico. O laudo, o elétrico e uma indicação possível se aquele laudo estiver de acordo. Outro dado importante. Preenchimento da anamnese básica pela equipe básica da ponta. Tem que ser treinada. Você laudar um elétrico com isquemia de onda T num paciente com dor torácica é uma coisa. É infarto ou síndrome coronária aguda. Esse paciente tem que ficar lá. Se ele disser, não, um paciente assintomático chegou aqui com um eletro e você lauda isquemia, 1 milímetro, subepicárdica, parede septal. É outro paciente. Então, por que não preenche em cima todo software de telemedicina, seja teleradiologia, telecardiologia na parte de telelaudo, de Holter, mapa, todos têm anamnese. Tem lugar para botar CPF, tem lugar para botar o Cartão Nacional de Saúde. Imagine o que a gente pode fazer de Big Data. A gente pode interligar direto o paciente com algum centro. Direto. Você laudou, ele direto já dispara. Automático, o sistema faz isso. Então a gente está fazendo hoje por Telegram, por telefone, por WhatsApp, mas pode ser automático. Basta interesse, por exemplo, dos locais, entendeu? Então, olha, vai receber um disparo aí do seu sistema. Então, para mim, fica claro que se não treinarmos todas as pessoas na etapa e não deixarmos vídeos, tutoriais o tempo todo, vou dar um exemplo. Toda semana, Holter. Repete 3 a 4 Holters por dia, porque os cabos estão soltos. Eletrocardiograma. Eu mando repetir eletro à distância. Eu fico até pensando de onde veio o paciente fazer. Porque às vezes o paciente viajou 50 quilômetros, que já ia viajar 500, da casa dele, lá no meio da roça, para fazer o eletro. Cabo invertido. Um cabo invertido. Quer dizer, T1 negativo com DAP negativo, com todas as derivações precordiais positivadas. Uma coisa que você sempre explica a técnica, auxiliar que fez o exame. Olha, como você vê isso? Não aceite não, faça de novo.
Aperte 3 vezes os exames, não tem problema de mandar 3 exames. Você lauda um só, diz aí esse é o exame. Então, olha que coisa legal. Treinar a técnica. Está com dúvida? Vídeo tutorial o tempo todo lá no YouTube. Ela assiste sozinha, com vergonha, mas ela assiste no celular dela. Colocando os voltas, colocando o mapa, colocando o elétrico na posição certa. Então, hoje, isso tem que ficar disponível direto, 24/7. Por que a qualidade técnica é importante? O elétrico, por exemplo, como esse. Contrata qualquer médico para laudar. Isso é dia a dia. E quanto mais longe a gente vai, quanto mais para o interior, quanto mais para a ponta, mais isso é verdade. Um elétrico escabroso, que a gente fica parado olhando para o elétrico e dizendo, meu Deus do céu, eu ainda tenho delta tempo de devolução. Eu tenho que acertar todas as patologias que estão aí, isso é dia a dia. E eu ainda tenho que devolver para lá. No tempo que foi combinado. Então, esse aqui é o que é importante. Coisa legal. Quando está tudo fluindo com a equipe da ponta. Recebe um elétrico desse, isso é dia a dia. Um atrás do outro. Recebe um elétrico desse. Isso aqui, gente, chama log do elétrico, que todo software de bom nível, que está baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ter. Isso aqui é todo o movimento que o eletrocardiograma ou o exame qualquer que seja, o holter, o mapa, a espirometria, fez no caminho dele. Inclusive, ele tem que ser guardado num servidor brasileiro. A nova lei proibiu guardar em servidores internacionais. Então, você pode guardar um backup na Amazon, por exemplo. Mas você não pode mais hospedar tudo lá. E aqui tem todo o tempo em que, por onde andou, e esse exame é guardado para o resto da vida. Então, aquela história, tem que guardar o papel, tem que guardar o exame. Não precisa não se preocupe não. Não tem como ele sumir mais. Né? Não diz a história, uma vez na nuvem, nunca mais some. Aí, em 10 minutos foi dado o laudo, é o exame que foi mandado por emergência. Em 10 minutos o laudo foi devolvido. E o paciente foi encaminhado à conduta, era médico do outro lado, resolveu. Esse aqui, foi óbvio, o tempo de devolução não precisava ser 2 minutos. Claro, porque eu não teria que pensar. Você só ia olhar a VR, ia olhar se diferenciar de taxuta, condução aberrante de TV, mandou a resposta e ligou, né? Alô, pelo amor de Deus, olha, tem os pacientes que eu mandei um laudo aí agora. Alguém está aí vendo? Não deixa na impressora não, viu? Porque aparece lá do outro lado como laudado. Mas laudado, olha, pelo amor de Deus, vocês vão ver aqui um caso interessante. Outro caso de uma equipe também treinada que mandou o elétrico com o eletivo. 50 minutos a gente respondeu, mas infelizmente a equipe do outro lado ela não apertou o botão emergência e disse, olha, é eletivo. Como é eletivo, tem nos contratos até 24 horas para responder. Por sorte, foram 50. Então, mas não dá tempo de salvar os do músculo. Veja que eu estou falando da ponta. Não adianta médico, não adianta só o RQE, não adianta só o software bom. A técnica, treinar ali, treinar a equipe, treinar o médico emergencista, avisar, ter meio de comunicação. Comunicação é ciência, né? O professor Gilson falou, ciência é comunicação. Então, e esse, mesma coisa, fez o elétrico, a equipe achou que estava normal. Olha, não é elegível, manda lá, 50 minutos. Era assim, foi exatamente o mesmo tempo, outro dia tem nada a ver, que são os logs. Deu exato 48 minutos. Pô, mas não era para ser 48. Era um elétrico para 2, 3, 4, 5. Está tudo bem que 2 minutos não ia dar ali. Você tem o ritmo de escape funcional, você tem que olhar com condição. Então, as arritmologistas aqui, eu não vou até me. Mas eu diria assim, que em 4 estava resolvido o assunto, aperta o botão, chegava em 10 lá. E
um marca-passo, isso aqui já era para ser avisado. Olha, se o paciente está em algum local, você entendeu? Porque a gente tem o número de saúde dele, é SUS, a gente já manda para a unidade que vai ser referendada, avisando, tem um paciente na UPA tal, com esse laudo. É legal, é um negócio assim, fantástico. Não é disruptivo. Não é como isso. Não é assim algo, mas é assim, é o básico sendo aplicado corretamente. Então, aí outra pergunta que aqui é interessante. Inteligência artificial versus eletrocardiograma, versus Holter. Cuidado. Há muitos anos já vem se tentando algoritmo de que pelo menos se isso igual a isso, e se isso igual a isso, o que a gente faz? Se isso igual a isso, e se isso igual a isso, logo isso é lógica comum, lógica fuzzy. Isso é um Python, isso é programação. Isso não é inteligência artificial. Inteligência artificial ela cria uma nova linha de programação quando você reensina. O problema é que estão se vendendo hoje como se o eletrocardiograma já pudesse ser laudado por inteligência artificial. Mentira, ele só é laudado por inteligência artificial em 3 condições. Na fibrilação atrial, juntando idade, sexo, raça, etnia. Por que etnia? Porque ele lauda também miocardiopatia hipertrófica em pacientes que não têm elétrico típico de miocardiopatia hipertrófica. Conseguiram. E lauda de pacientes que têm baixa fração de ejeção. Eu ainda tenho minha dúvida sobre esse laudo. E laudar baixa fração de ejeção com eletro, eu ainda vou ler mais sobre esse tema em inteligência artificial do ECG. Eu ainda acho meio doido. Mas são os 3 laudos que estão dentro da IA. Então, está aqui no meio, vocês vão ver, esse aqui é de 2021, a utilização da inteligência artificial no eletrocardiograma, é um artigo só disso. E ela diz no artigo uma coisa muito interessante. Eu gostaria até de, esse aqui, de comentar, acho que tem um tempinho para chegar aqui. O verdadeiro potencial da inteligência artificial de aprendizagem profunda aplicada ao CG e de outras derivações está começando a ser percebido. A utilidade da IECG está sendo demonstrada como uma ferramenta para a interpretação humana mais abrangente do ECG. Por exemplo, o paciente que acabei de falar, que tinha cardiopatia hipertrófica, matematicamente e por outros dados que ele levou junto, ele conseguiu laudar, mas uma ferramenta poderosa para fenotipagem de saúde e aplicada a pontos de atendimento. A IA, a inteligência artificial do ECG, está na sua infância. Então, se você jogar hoje lá, laudo de eletrocardiograma por inteligência artificial, é mentira. Curto assim. Não tem. Não existe. Tá? O laudo da inteligência artificial deve ser examinado, validado, verificado por médicos treinados. E outra coisa, o que serve para a inteligência artificial da Mayo Clinic tem que ser validado na população brasileira, porque ela foi acostumada a pensar e a laudar naqueles contextos de caso. Não é igual. Você treina, na verdade, o que a gente chama de curador do algoritmo. São 1 ou 3 médicos de alto conhecimento que vão gerar o conhecimento da máquina. E depois vão fazer a parte de manutenção daquela informação, se está entrando de maneira correta. Então, não tem inteligência artificial para ECG, porque para ter inteligência artificial para ECG, você tem que mapear a onda P de maneira perfeita e o intervalo QRS, o acoplamento P-QRS. E não está sendo conseguido. O que ele consegue dizer é que ela não está lá e que está fibrilando. Está vibrando, aí ela acerta. E o Holter? Inteligência artificial ou expertise? Olha, gente. De novo, hoje eu fiz essa pesquisa. Quero contratar Holter e laudos por inteligência artificial no Google. Tinha 13.100
citações. Joguei no Google. As citações eram só de empresas vendendo laudo de Holter por inteligência artificial. Ué, Holter não é eletro? Um eletro mais avançado? Se eu não estou conseguindo laudar ritmo juncional no eletro por inteligência artificial, como é que eu consigo no Holter? Então, tem algo errado. Não existe. Não existe, existe expertise ainda laudando bons Holters. Um exemplo, aí só para usar etimologista, de um laudo difícil que você precisa ter a expertise, isso é dentro da dissociação atrioventricular. Isso aqui era o ritmo juncional, era o DAVT, ritmo ventricular, não era, obviamente. No final descobriu-se que era um ritmo juncional. Mal laudado seria um DAVT, marca-passo. Exercícios juncionais ocultas. Tem que ter um expert laudando. Tem que ter alguém da SOBRAC coordenando um serviço de Holter. Vendo todos os casos de Holter complicados e não complicados, acionado, olhando, vendo. Não adianta. Inteligência artificial nem algoritmo chegou nisso, não chegou nem no eletro. Aqui um dado sobre equipe alinhada. Eu acho isso aqui super legal. Então, um Holter foi recebido de uma cidade e a cidade, a gente está interligado com ela. Uma pausa imensa e aí vem lá, boa noite, preciso que alguém amanhã avise a Jiquié, coincidente, estou aqui em Jiquié, foi na Policlínica, Jiquié, sinalizar isso de noite, laudando, era um laudo eletivo, ninguém sabe que é Holter, não foi pedido. Existe Holter de emergência, como eu falei lá. Você pode apertar o botão e dizer, o paciente está sincopando, eu quero um Holter de emergência. É um direito do serviço, que o use bem. Isso é importante, mas é um direito do serviço apertar o botão emergência e apertar o botão eletivo. Apertar o botão eletivo, o paciente estava sentindo mal e tal, mas ninguém sabe da história, no final, do paciente pregresso. Então a gente imediatamente fez contato, cortei aqui algumas coisas da conversa, aqui no caso, mas fez um contato para que o paciente, no outro dia de manhã, isso era muito tarde, quando deu laudo, a Adriana gosta de dar laudo de madrugada, então no outro dia de manhã, foi contactado e chamado o paciente para ser atendido pelo seu médico assistente. Ou por algum médico assistente, já que se ele não estivesse, fosse uma primeira chamada. Então, muito legal. Outro caso de um VAVT, e que também foi feito a mesma coisa. Esse paciente era aqui de Vitória da Conquista, na verdade, era da Policlínica daqui, que era nós que laudávamos, não laudamos mais. Por causa de uma licitação onde o laudo do Holter ficou a R$8, e aí eu realmente prefiro abdicar de qualquer tipo de puxada daquela para um lado ou para o outro. Se puxar demais para um lado, eu não tenho como entregar qualidade de tempo. Eu prefiro o elétrico a luz. E aqui um caso muito legal. O paciente é recebido em Salvador, na UPA de Brotas, e aqui eu vou contar porque a UPA de Brotas já está interligada com a gente no sistema Telegram e AM. Aí, o que acontece? A gente vê a anomalia, responde o eletro, estava lá com uma série de eletro de emergência, em 11 minutos está laudado, e aqui a gente entra em contato tanto com a UPA quanto entre contato tanto com a UPA quanto com a equipe, com o pessoal do Telegram, e aqui avisando, o paciente já está na hemodinâmica, lá era 9h12 da manhã quando foi laudado, aqui era 11h40, já tinha feito a angioplastia do anamérico. Então, funciona. E isso é legal, a equipe toda está ligada. Então, do momento do laudo, aqui já foi o colega, dando um feedback. O paciente que foi encaminhado para a hemodinâmica realizou o cateterismo de urgência no Hospital Anamérico, obrigado. Então, a gente
teve aqui um caso, a gente trabalha nessas áreas especificamente, não estou falando de propaganda, não quero falar disso. Acho que o mais importante aqui foi falar de que a gente tem um desafio fácil para resolver, que é usar a tecnologia a nosso favor e impedir o mau uso dela, salvando vidas de maneira correta. Qualidade, tempo rápido, equipe bem treinada, porque o sucesso só vai ocorrer desde a técnica bem treinada, um vídeo do YouTube que ela assistir, sendo reeducada continuamente, até os gestores também entendendo que também não podem contratar serviços por preço, e sim também por qualidade. Obrigado, gente. Tem 8 minutos, eu vou abrir aqui se alguém tiver alguma questão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta da plateia, doutor Adair Paixão, alguém mais já tem ali? Microfone? Eu acho que eu falo conscientemente. Pois é, claro. Parabéns. É um serviço de extrema importância, um serviço de uma área acessível, são vidas em jogo. Há controle externo? Avaliação desses serviços por alguém independente que faz isso? Não tem. Eu sinto falta. Eu acho que a SBC pode fazer isso, começar. O CFM não faz essa vistoria. Está mais do que passado o tempo. E é necessário, como eu coloquei ali, que sejam vistoriadas as empresas, que sejam visitadas. Quem é? Quantos? Isso é tão fácil hoje. Você pega um KNAI, da empresa e vê quantos médicos cadastrados tem ali para realizar tantos exames. Simples. Vê quantos exames a empresa realizou e divide. Você vai chegar um tempo, olha, é impossível. Vai chegar um tempo que você vai dizer assim, o cara lavou o exame em 1 segundo. Não, mas foi meio segundo. Porque tem tanta assinatura do mesmo profissional, porque observe, os registros são fechados, isso é certo. Mas é aí que vem a proteção. Eu já não vou abrir minha proteção de dados. Então, a defesa das empresas, das más empresas, é não querer abrir os seus dados dizendo, eu não vou abrir o dado porque é do meu paciente. Não é do paciente dela. É do paciente de uma gestão. Que eu acho que, se uma gestão do Estado lhe contrata, ela tem que lhe auditar. Se uma gestão do município lhe contrata, é obrigação dela lhe auditar. Os sistemas particulares, eles auditam um ao outro. A gente presta serviço para hospitais particulares também e tal. A qualidade é lá. Bateu ruim, do outro lado, o médico do outro lado é muito bom. Então ele avisa logo, joga fora isso aqui que não presta. Tem algo errado com qualidade. Tempo não é auditado, quantidade por médico laudista também não é auditado. E acho que é todo o direito do país que o município, o Estado e o próprio federal audite as clínicas que ele paga. As empresas de telemedicina que ele também paga, que para mim é uma clínica. É uma clínica à distância. Eu entendo como, por isso que eu digo ali, telemedicina não é um telelaudo. Telelaudo é um processo de salvar vidas dentro do ato médico de entregar a outro colega. Ele está na mão de alguém agora para ser tratado. Por isso a gente faz contato. Vamos entregar, vamos avisar. Custa. E auditar, precisa auditar. Então, aqui, a conta como aconteceu aqui em Vitória da Conquista. Eu avisei. Eu disse, é impossível, não tem como. Estou falando assim, de coração aberto, se tiver alguém aqui com conflito de interesse. Eu não tenho conflito de interesse a não ser da telemedicina. Porque eu não devo nada a nenhum partner. Então, eu acho que tem o seguinte, como é que pode um elétrico custar R$2? Devia ter, ele sabe que tem algo errado.
mais contrato. E porque existe na lei de licitação, falando de licitação, que existe um menor custo apurado para o bom desenvolvimento do programa. Então eles sabem, é R$5, eles fazem o pré-preço. Olha, um laudo de eletro médio é a R$12 para o SUS. Esse é o preço. E aparece alguém a 2, a 1. Guanambi. Policlínica de Guanambi. R$1. Holter. R$8. Como é que eu sei? Eu participei da licitação. Quando chegou no meu preço, que não vou falar, não é isso. Estou só dizendo que esse valor é isso, a gente tem que conversar um pouco. Quando chegou no valor que eu disse assim, isso aqui não é medicina. Paramos aqui, vamos assistir, para ver até onde vão. A gente assiste, porque estando ali no pregão, você assiste. Então estamos vendo coisas desse sentido. O gestor sabia do outro lado que tinha que desqualificar a empresa. E você pode desqualificar a empresa por incapacidade. É como você construir uma ponte, gente. Vai chegar a ponte Itaparica. Aí o cara chega lá e diz, eu faço por 500 milhões. Eu não quero. A ponte não vai ficar em pé. Então é isso. Eu acho que dá para fazer melhor se também o Estado, o município e o federal ajudarem. Vou fazer um comentário sobre o Conselho Federal de Medicina. Eu sou membro do Conselho Federal de Medicina de Bahia e quando se fala em controle externo, não compete ao Conselho fazer esse tipo de controle. O controle ele fiscaliza, normatiza, regulamenta, mas para haver uma fiscalização é necessário que haja uma provocação, isso é mediante denúncia. Haja vista que o Conselho não anda fazendo controle externo de hospitais, por exemplo. Aqui em Hospital São Vicente, em Salvador, Hospital São Isabel, não compete ao Conselho fazer esse tipo. O Conselho sabe que funciona, sabe qual é o hospital, tem seu diretor técnico, está registrada a pessoa jurídica do Conselho, e agora espera-se que funcione, porque tem especialistas, o diretor é um especialista, há uma expertise que foi comprovada mediante documentação. Quanto ao Conselho ir lá fiscalizar o hospital, não é competência dele, é um serviço médico, então a entidade jurídica que presta o serviço médico também está no mesmo patamar. Perfeito. Até colocando sobre isso, a normatização da última do CFM foi maravilhosa. Ela exigiu uma série de regras e essa de 22 foi muito boa em telemedicina. Houve uma evolução fantástica. A provocação era mais norma, mas eu acho que é aquela história, lei tem bastante. Cumprir é que não vai. Luiz, sobre o uso dos laudos de inteligência artificial, como é que você vê onde ajuda e o limite onde ela pode atrapalhar? A inteligência artificial vai ajudar quando os algoritmos avançarem, gente. Eu acho que a gente vai chegar lá, como falou, está na infância, porque essa machine learning em imagem é diferente. Apesar de interessante, é totalmente matemático o eletro, mas não conseguiram, desde que as Siemens, lá atrás, você tem lá o eletrocardiograma e tem lá em cima um bocado de laudo, interrogado, e você do lado ele tem que dizer o que tem que ir. Então, isso tem que ser aprofundado a ponto de que eu acho que ela vai ajudar muito nos eletrocardiogramas de múltiplas facetas, então, deixando ali, e também, pela primeira vez, laudo de eletrocardiograma de pacientes, por exemplo, cardiopatia hipertrófica, que não tem, por exemplo, o padrão que nós decoramos para cardiopatia hipertrófica. É um novo padrão matemático. Então ele usa uma nova linguagem que nós não conseguiremos seguir. Então vai nos ajudar o que ele coloca ali. Olhe, veja isso, porque esse paciente é de uma região tal que com esse padrão matemático tem isso como padrão de ser de cardiopatia hipertrófica. Ele laudou cardiopatia hipertrófica perfeito, com 85% de eficácia,
que nenhum médico Salvador 2. Eu não sei se pescou do anterior, porque eu olhei, eu não laudaria nunca. Parabéns, Luiz, eu acho que a gente vive um grande dilema, e eu vou na linha do CFM. Eu acho que falta a política de denúncia. Nós médicos temos que aprender a denunciar. Então hoje o cara vai cobrar R$10, R$15 no laudo de Holter, também tem clínica que faz Holter, e quando eu argumento, mas na minha clínica todo mundo tem RQE de arritmia, de eletrofisiologia. Mas o custo é impeditivo. Então, como é que você resolve isso? Bota a norma, tá lá, o hospital cumpriu todas as normas, a clínica cumpriu todas as normas, o que o CFM pode fazer é normatizar o que está normatizado. A questão é, o que você faz quando o cara paga? Se mata para pagar uma consulta particular e traz exames que você não confia. E aí você diz assim, olha, tem que repetir. Aí ele olha para sua cara, doutora, a senhora quer ganhar mais dinheiro comigo? Não, tem que repetir porque eu não confio, eu não estou falando só de Holter elétrico, estou falando de eco. Então nós médicos, temos que aprender as denúncias. Hoje eu perguntei para o colega, é anônimo? Ele falou, é anônimo. Então vai lá, mas é um anônimo com responsabilidade. Você vai colocar a foto do Holter, você vai colocar a prova de que o Holter não presta, vai colocar a foto de que o eco está equivocado, porque errar todo mundo pode, mas erros sucessivos da mesma instituição, repetidas vezes, tem que ser denunciado. Né? Um erro grosseiro tem que ser denunciado. Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que evoluir como pessoa, cidadão brasileiro, não é um cidadão que costuma reclamar, ele costuma reclamar no corredor, mas na hora de formalizar a reclamação, ele não reclama, ele não formaliza. Eu acho que na medicina nós médicos temos que trabalhar com isso. Eu queria aproveitar, viu, Luiz, a gente já está em cima da hora aqui, aproveitando essa experiência que envolve a telemedicina e envolve a participação dos médicos e instituições que têm alguma atividade em conjunto com o serviço público. Lá em Salvador, a gente começou a fazer o atendimento à angioplastia primária, ainda quando o doutor Zé Carlos era secretário de saúde, isso já se deu mais de 15 anos, provavelmente. Foi em 2008, quando isso começou. E nós temos uma interface muito grande com o SAMU. A doutora Poliana tem reunião quase mensal com a gente. Então, assim, o que eu quero trazer a informação é o seguinte: nós tínhamos alguns problemas que nós identificamos no Santa Isabel da seguinte forma: se o paciente vem de tal e tal UPA ou de tal e tal cidade, esse paciente chega mais tarde no nosso serviço. Ou tal cidade não tem trombolítico, esse paciente está vindo 48 horas depois do infarto, mais 24 horas depois do infarto. Levamos isso ao SAMU. Isso teve provocações que a Prefeitura de Salvador falou assim: olha, eu só agora mantenho o contrato para receber de tal cidade se vocês garantirem o uso do trombolítico lá. Então, a interface, seja do médico, seja de uma instituição, para o serviço público, ela precisa ser transparente na informação. Então, a gente chegou com a reunião da nossa linha de cuidados clínico-coronariana e falou assim: olha, isso aqui está sujando o meu resultado, sabe por quê? Esses pacientes estão chegando tarde. Quando ele vem para fazer uma angioplastia, eu sou cardiologista intervencionista, mas entendo e falo isso sempre. Num estado grande como a Bahia, que tem a extensão territorial da França, a angioplastia primária não é viável em todos os lugares. Mas fazer terapia fármaco-invasiva, é claro que é possível. Você dispõe o trombolítico e transfere o cara dentro de 24 horas com função de hemodinâmica. Ele vai lá e faz o cara, se tiver que fazer intervenção, faz. Então, o que a gente precisa é expandir isso. Eu espero que a gente, nesse projeto, trabalhando em conjunto, que agora nós temos um vice-secretário de saúde no Estado, que é cardiologista, uma pessoa que eu conheço extremamente, que é bem intencionado, que a gente possa, de alguma forma, trazer um legado no futuro para a reperfusão do infarto agudo do miocárdio, que é um desejo nosso há muito tempo, e que a gente possa avançar nisso. E precisa saber das dificuldades regionais. Conquista tem trombolítico, Jiquié tem trombolítico, Poções tem, onde é a cidade aqui que não tem, qual é o elétrico que não consegue ser feito. Isso a gente vai trazer também, levando de demanda para a Secretaria do Estado, e é só assim que a gente vai de fato avançar. Senão a gente vai continuar tratando pessoas, a mortalidade cardiovascular vai continuar sendo muito elevada, infarto vai continuar matando muita gente, porque a gente está tratando na forma tardia. Não temos mais tempo, eu agradeço, Luiz, muito obrigado pela sua apresentação. Vamos dar um intervalo agora de 10 minutos e voltamos.